O progresso, às vezes, chega de maneira inusitada, outras vezes de maneira planejada, mas sem que os seus protagonistas saibam a profundidade dessa escolha pelo Estado. É o que se deu com a hidrelétrica de Furnas. Os beira-rios sofreram todo tipo de privações, sofrimentos, injustiças e tudo mais que você possa imaginar. O Sudeste se salvou do blackout, mas os desapropriados não se salvaram da ruína. A perda foi imensa, não só material, mas principalmente psicológica e social. Essa epopeia trouxe beleza e progresso para a região do doce mar de Minas. Várias pessoas, vários alunos, vários professores, vários historiadores já contaram um pouquinho da nossa história. E hoje chegou a nossa vez de mostrar um pouquinho para vocês o que as águas trouxeram e o que elas estão levando. Vamos ouvir um pouco da história da nossa cidade de Guapé com a nossa querida Dona Esmeralda Ávila Pérez. Os primeiros índios que foram descobertos aqui, foram aqui às margens do rio Sapucaí, na divisa com o Carmo do Rio Claro, eram os Cataguá. E então tinha uma outra tribo que habitava também nas proximidades, e conta-se pelo livro de Guapé, escrito pelo Dr. Passos Maia, que um queria possar das terras do outro, porque lá no rio Sapucaí, nessa ocasião, antes de Furnas, né, havia uma cachoeira muito bonita e chamada Salto, porque lá, na época da Piracema, os peixes saltavam a cachoeira e pescava-se com a mão, não precisava de anzol, nem de rede, nem de nada. Então, era uma região muito, assim, de muito futuro para os índios, porque eles tinham uma alimentação farta, as terras eram boas. A vila mesmo começou com na fazenda do capitão José Bernardes. Ele era dono de uma vasta fazenda, de um terreno bastante grande, e casado com Dona Esméria, Angélica da Pureza, e eles não tinham filhos. Eles tinham muitos escravos, mas não tinham filhos. E uma época lá, conta a história conforme a tradição, até no livro consta isso também, que estava fazendo sabão e que deu um tremor de terra e aquele tacho veio abaixo. E nessa aflição, nesse desespero, a escrava gritando, a dona Angélica também muito apavorada com aquilo, que ajoelhou e ofereceu para Nossa Senhora, para São Francisco, principalmente para São Francisco de Assis, que se aquele tremor parasse e não acontecesse nada, que ela ia doar uma parte da fazenda para construir uma capela em homenagem ao santo. A população, a vila de Guapé partiu daí, porque construiu-se a capelinha de São Francisco, o pessoal começou a fazer visita, doação para crescer mais, para melhorar. O outro fazendeiro também ajudou, deu uma participação, deu mais um terreno, e aí foi formando, então, o centro da vila, né, que gerou a cidade de Guapé. Mas nós tínhamos também a felicidade de ter o Dr. Passos Maia, Dr. Domiciano dos Passos Maia, ele era médico, ele tinha muitas amizades importantes em Belo Horizonte, tornou-se senador pelo estado de Minas Gerais. E com essa facilidade que ele tinha no meio político, ele conseguiu transformar a pequena vila de Guapé não era vila ainda, era um arraial, em vila. Então ficou sendo chamado Guapé de São Francisco do Rio Grande. Depois o nome era muito comprido, cortou-se o São Francisco do Rio Grande, ficou só Aguapé.
Mas como ele estudou na Europa, teve muito tempo em Londres e tudo, ele resolveu, porque ele mandava, ele era o chefe, né? Ele mandava, ele resolveu tirar o A, ficar só Guapé, porque Aguapé é caminho na água. E ele achou que Guapé só ficava o nome mais distinto para o nome de uma cidade. Em 1959, começou o escritório de Alfenas e logo veio uma representação para Guapé. Abriu também um escritório de Furnas aqui em Guapé. E daí para frente começou a alarmar o povo, que tinha que vender as terras, tinha que desapropriar as terras, porque a água ia subir até na altura do relógio da igreja, mas ninguém acreditava, porque o Rio Grande passava lá na frente, o ribeirão da água limpa era lá embaixo, tinha uma subida bastante forte para chegar no centro da cidade. Então, o povo achava impossível, né? Não tinha televisão naquela época, era só rádio. Então, assim, o povo sabia que Guapé ia ser inundado, mas não acreditava. Dia 9 de janeiro de 63, às 0 hora, eles fecharam as primeiras comportas de Furnas, né? Lá na calada da noite, à meia-noite. Aqui em Guapé tinha o Monsenhor João Enig, que morava aqui há 50 anos. Ele tinha um alto-falante muito possante, que tudo o que acontecia ele falava no alto-falante, a região todinha escutava. Então Furnas ofereceu para ele uma viagem de avião para ele visitar a família dele lá em Braço do Norte, em Santa Catarina. Ele aceitou a viagem. Eles tiraram ele daqui para ele não alarmar a população, porque quando ele estava voltando da viagem é que ele soube que Guapé já estava sendo inundado. Então, como não teve assim um anúncio para o povo, muita gente perdeu muita coisa. Quem teve condições de tirar alguma coisa na zona rural, tirou. Mas o pior que estava acontecendo no momento é que a água já estava cobrindo as pequenas pontes do ribeirão, que cortava as roças, fazendas, e já não estava tendo estrada para passar mais, né? Então estava difícil. E muita gente mudou correndo, trouxe o que pôde. E a cidade nova, que hoje nós falamos cidade nova, que é aqui onde nós moramos, ainda não estava pronta. As casas não tinham portas, não tinham janelas, não tinha rede de esgoto ligada ainda. Tinha a rede de esgoto na rua, mas não estava ligada nas casas. Então foi uma época assim muito alarmante, de muito sofrimento, muita gente perdeu o que tinha, muita gente enlouqueceu, né? Teve até suicídio, né? O polêmico Mar de Minas. Em meados de 1838 e 1839, foi formalizada uma doação a São Francisco de Assis, do pequeno arraial da fazenda pelo benfeitor, o fazendeiro José Bernardes. A paróquia foi criada em 9 de maio de 1856. O arraial foi criado em torno da capela e, segundo conta a tradição, foi um pagamento de promessa feito por Dona Esméria Angélica da Pureza, esposa do capitão José Bernardes Ferreira Lara, que doou terras para o patrimônio da capela, juntamente com Felisberto Martins Arruda e Cândida Soares do Rosário. O distrito de São Francisco de Aguapé foi criado em 28 de maio de 1856, pertencente à comarca de Dores de Boa Esperança, a nossa conhecida Boa Esperança, e foi elevada à categoria de vila, equivalente à cidade, pelo decreto 6.416, passando a chamar-se de Guapé, instalada em 3 de fevereiro de 1924. O nome é uma abreviação de aguapé, uma planta aquática que na língua indígena significa caminho nas águas. O primeiro prefeito foi o Dr. Passos Maia, que administrou a cidade por 12 anos. E o primeiro juiz da comarca foi o bacharel Pedro de Oliveira Braga. Ouvimos um pouco da história da nossa cidade de Guapé, que sofreu com a chegada das águas. No final da década de 50 do século passado,
Com a criação da usina hidrelétrica de Furnas, boa parte da cidade ficou submersa. Até parece uma ironia, né? O nome da cidade, que significa caminho na água, iria, com o enchimento do lago, ficar parcialmente tomada pelas águas. Com o fechamento das comportas, as águas subiram rapidamente e estava instalado o caos na cabeça dos guapeenses, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Os proprietários não foram indenizados de forma satisfatória. Houve uma subvalorização das propriedades, isso sem falar no impacto cultural. A escritora Raquel de Queiroz, em artigo publicado na revista O Cruzeiro, confirma as desilusões do nosso povo. Abre aspas. Mas parece que a tragédia maior é a questão das desapropriações. Alegam que foram feitos a preços baixos, tão baixos que não permitem aos forçados vendedores comprarem com aquele dinheiro casa ou sítio na Cidade Nova, onde os terrenos são objetos de medonha especulação. Afirmam que certo terreno adquirido por 2 milhões de cruzeiros está sendo dividido em 2.000 lotes, a preços que vão de 90 mil a 250 mil cruzeiros, numa média de 150 mil por lote, dando aos especuladores nesse simples pedaço de terra um lucro de aproximadamente 298 milhões de cruzeiros. Fecha aspas. No dia 19 de janeiro de 1963, as águas atingiram as partes baixas de Guapé, na altura do prédio dos Correios, situado a 100 metros da matriz de São Francisco de Assis. O velho sino, retirado da saudosa matriz, permanece exposto, ainda hoje, em frente à atual matriz, na Cidade Nova. Em março de 1965, o lago de 1.440 km3 estava completo e suas águas chegaram aos alicerces do Bangalô, ficando como testemunho da grandeza da arquitetura local, que até hoje pode ser visto e apreciado a todos os turistas e moradores de Guapé. É pertinente registrar que 4 décadas após a submersão da cidade, alguns dos moradores restauraram suas residências, mostrando assim a pujança arquitetônica da época. É importante que um monumento como o Bangalô seja inserido num projeto de restauração, garantindo assim, para gerações futuras, o registro de uma época áurea sul-mineira. O lago artificial inundou 206 km3 do município de Guapé. Os anos seguintes foram de muita angústia e tiveram que conviver e sobreviver com as terras ácidas do Cerrado, pois as terras férteis das várzeas do Rio Grande e principalmente do Rio Sapucaí ficaram todas submersas. As técnicas de manejo dos solos eram incipientes. Somente na década de 70 é que os cerrados e as capoeiras são ocupadas pela agricultura moderna. Os cafezais e as pastagens cultivadas trazem uma nova dinâmica à economia local e regional. A história é contada de pai para filho, passados de geração a geração, em formas de livros e revistas. Furnas nasceu estimulada por um desafio: superar a crise de suprimento de energia elétrica que no final da década de 50 ameaçava um colapso nos 3 principais centros socioeconômicos, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E o imenso potencial hídrico do Rio Grande, que cortava a região sudeste, grande parte na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, era a proposta que se impunha. Então, em 28 de fevereiro de 1957, foi criada a Central Elétrica de Furnas, com o objetivo de construir a usina de Furnas. Primeira usina de grande porte no Brasil, com 1.216 megawatts. É a maior usina em operação na América Latina e uma das mais importantes do mundo. Seu reservatório, com 21 bilhões de metros cúbicos de água,
é cerca de 7 vezes maior que a Baía de Guanabara. Dada a sua extensão, inundou totalmente as cidades e a povoação de São José da Barra, Santo Hilário e Aparecida do Sul. Parcialmente também foram afetadas as cidades e os povoados de Guapé, Araúna, Porto Mendes, Alfenas, Pimenta, Boa Esperança, Penas, Itaci, Barranco Alto, Fama, Pontalete e muitos outros municípios, dentre eles Capitólio, Aguanil, Alpinópolis, Alterosa, Areado, Cabo Verde, Camacho, Campo Belo, Campo do Meio, Campos Gerais, Cana Verde, Candeias, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida, Coqueiral, Cristais, Divisa Nova, Eloy Mendes, Ilicínia, Juruáia, Lavras, Machado, Muzambinho, Nepomuceno, Paraguaçu, Perdões, Poço Fundo, Ribeirão Vermelho, São João Batista do Glória, Serrania, Três Pontas e Varginha. Além de aumentar substancialmente a capacidade geradora do país, a usina de Furnas contribuiu para o aproveitamento do potencial do Rio Grande, pela regularização do regime do mesmo. Sua rede de transmissão permitiria também o escoamento da energia gerada nas outras usinas da área. A usina de Furnas começou a operar em 1963 e de seus geradores partiu novo alento para os parques industriais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que puderam retomar e dinamizar a produção, com o excepcional reforço de energia. Empresa de economia mista, com participação majoritária da União, através da Eletrobras, da qual é subsidiária, Furnas está jurisdicionada ao Ministério das Minas e Energia. Como as demais subsidiárias da Eletrobras, executa a política energética do governo federal, ou seja, explora os recursos de geração de energia elétrica e a transmite atendendo à crescente demanda do mercado consumidor. Furnas produz e transmite energia sem distribuí-la diretamente aos consumidores. Seu objetivo é gerá-la para venda e, em grosso, às empresas distribuidoras a custo reduzido de forma confiável. Aqui está como os Beira Rio ajudaram com total entrega à nação brasileira. Foi um impulso muito grande dado ao desenvolvimento industrial, que sofreu ultimamente notável crescimento graças a esse empreendimento. Muita gente saiu ganhando, porém, desta ideia do ex-presidente Juscelino Kubitschek, no fim dos anos 50, provocou a inundação de 206 quilômetros quadrados do município de Guapé. E para contar mais um pouco dessa história, vendo a nossa rua 3 de Fevereiro, que até hoje tem as casas restauradas e tombadas no nosso município, nós convidamos o casal Dalma e José Carlos para falar um pouco do que fez eles há 12 anos escolher a nossa cidade para morar. Meu nome é José Carlos dos Santos, tenho 67 anos e conheci o Lago de Furnas nos anos 80, quando algumas vezes vim atender ocorrência de afogamento na represa. E até pouco antes de passar para a reserva, eu vinha aqui fazer resgate aquático, retirar vítimas de afogamento desse lago. Então, criou-se um certo vínculo, um certo gosto pelo Lago de Furnas e, consequentemente, a cidade do Guapé, que é uma área assim bem grande em termos de lago, enfim, é uma área que tem muita vida, muita natureza. E eu gosto demais da natureza, da vida, da água, enfim, natureza de modo geral. Sem contar, assim, que eu gostei muito também da população, as pessoas daqui. E quando eu tive a oportunidade, depois de reformado, viemos
visitar a cidade. Ficamos alguns dias aqui, a esposa gostou. E nós combinamos de vir para cá, ficar mais um tempo. E por causa de alguns detalhes, algumas coisas que houve relacionadas à igreja, ao trabalho com a igreja, a gente terminou ficando por aqui. E adquirimos essa casa que aqui estamos hoje. E tivemos bastante trabalho com reforma e tudo, mas estamos caminhando. Não terminou não, mas logo terminaremos, se Deus abençoar, se Deus conceder. Amém. Há 11 anos e 6 meses nós compramos essa casa e ela estava assim, quase em período caindo, o telhado tinha um furo, estava caindo, a casa estava em situação bem precária mesmo. E nós trabalhamos aqui muito tempo, nós ainda estamos reformando, restaurando a casa, porque nós não podemos mexer na fachada, exceto que já tinha modificado mesmo na casa. E nós tentamos manter o padrão da casa, que foi o que eles pediram para a gente, manter, né, o padrão da casa da Guapé antiga, que é essa nossa casa que faz parte da Guapé antes dela ser inundada. E essa rua, a qual nós escolhemos a nossa casa, ela era a rua principal da cidade, a rua 3 de Fevereiro, né? Eu vejo que a rua está um pouquinho assim, meia desdeixada, mas as pessoas que têm adquirido as casas aqui têm tentado manter a fachada, manter o padrão, porque é o bonito da cidade, né? Ela conta a história da nossa cidade, da nossa Guapé que foi inundada, outras casas que ficaram embaixo da represa e essas daqui que sobraram, né? E nós somos apaixonados com essa casa. E nós temos cuidado dela e reformado ela com muito carinho. E como falei inicialmente, eu tirei cerca de 30 anos no Corpo de Bombeiros. Praticamente toda a minha atividade, todo o meu tempo de ativa foi em Passos. E de Passos a gente saía para atender a região. Guapé, Capitólio, Piuí, indo um pouco mais para o lado para o outro lado de Passos, subindo ali, o Glória e outros municípios, né? Até, enfim, nós fomos até Claraval fazer serviço lá, na represa de Furnas. Então foi um bom tempo e fiz bastante amigos, bastante camaradagem com pessoas, pessoal da polícia, pessoal da área de ambiental, pessoas do povo, fazendeiros, enfim, fizemos bastante camaradagem. E aqui também não foi diferente, algumas pessoas que a gente tinha amizade. E quando a gente veio morar aqui, então encontrou, de vez em quando a gente encontra, conversa, enfim, é muito bom. Tem uma questão em particular que é quando nós viemos para cá, viemos as primeiras vezes e até quando viemos morar, o volume de água da represa era bom, era alto. Era uma maravilha, muita água, enfim. A gente até alvorou ser pescador, pescar de mulinete, de varinha e tudo. Compramos a tralha, depois não pegou nada, aposentou a tralha, parou de pescar. Nossa carreira de pescador durou pouco. Mas era bom no tocante a muita água. A gente sentava às margens da represa e via a água batendo bem próximo da gente ali. Algumas vezes até alvorei a entrar e nadar. Mas agora a água foi gradativamente descendo, indo embora. E ficou assim, muito vago, muito vazio. Mas eu tenho esperanças que essa água volte, porque é uma alegria. É uma alegria essa água num nível alto. É muito bonito. Ela realça a beleza do lugar. E é isso.
Eu me chamo Dalma, eu nasci em Passos, Minas Gerais, e nós mudamos aqui para o Guapé há exatamente 11 anos e 6 meses. E eu já tinha vindo aqui em Passos, aqui em Guapé uma vez. Meu esposo me chamou para passar uma semana aqui, onde nós ficamos hospedados aqui no Hotel Interlagos, e eu fiquei apaixonado pela represa de Furnas aqui, porque tinha bastante água e tinha conspir, achei muito bonito. E nós resolvemos depois disso voltar novamente numas férias. E nessa segunda férias, aí nós decidimos a mudar para cá. Definitivamente, e com isso veio o trabalho da congregação, da igreja, e nós ficamos aqui. Alugamos uma casa, depois decidimos comprar uma casa. E eu achei esse lugar aqui maravilhoso, porque a água vinha até aqui na calçada, onde a Cris vai mostrar aí para vocês. E era muita água, era muito maravilhoso. Nós ficávamos, às vezes, sentados ali nos bancos e às vezes víamos peixes passando. Era uma coisa maravilhosa. E agora nós nos entristecemos porque a gente vê a represa tão baixa, né? Foi abaixando, cada ano abaixava um pouco mais, até chegar nessa situação que se encontra aí, né? Tem lugares aí do Lago de Furnas que não tem água, tem muitas pessoas que têm pousadas, né? Têm sofrido muito com isso. Isso traz prejuízo, traz tristeza para o turismo, né? Embora nós saibamos que a represa é para gerar energia, mas um pouquinho de turismo e lazer não faz mal para ninguém, né? E é bom para a vista, né? Quando a gente olha, vê aquela beleza da água, e quando a água vai embora a gente fica bem chateado mesmo. Que possa voltar, né, ao nível normal da água, com tanta chuva, e a represa está subindo tão lentamente, né? A impressão que tem é que vai chegar a seca novamente e a água não vai chegar no nível, né? Mas vamos torcer, né? Nós estamos aqui fazendo essa entrevista aqui com a Cris, né? E eu quero agradecer por nos escolher, né? Aqui nós agora somos cidadãos guapeenses, amamos essa cidade, o pessoal daqui, né? E nós ficamos felizes por essa entrevista. Muito obrigada. Na rua 3 de Fevereiro também podemos encontrar casas da Guapé antiga ainda, lindas, reformadas, como o Casarão, um lugar onde você vai conhecer um pouco mais da nossa cultura, da nossa história, com objetos, fotos, partes da história da Guapé antiga. Uma casa centenária, onde teve muitos moradores e que agora está bem cuidada, restaurada, pronta para receber você e para mostrar um pouquinho mais daquilo que ficou submerso. O polêmico Mar de Minas. Antes sofríamos com aquela angústia de saber que as águas iam chegar e as nossas casas seriam inundadas, as fazendas, os animais, todos teriam que se retirar dali para o bem da nação. Agora, em pleno século XXI, passamos pelo mesmo drama. Só que é diferente, as águas estão indo embora. Desde 2012, uma seca muito grave chegou ao Lago de Furnas. E de lá para cá, temos visto altas e baixas do nível do nosso lago. Isso tem causado muita discussão, muita polêmica e muita comoção. Pessoas comuns, como eu e você, políticos, autoridades, várias áreas do setor industrial, do setor turístico, estão se unindo para manter o nível do Lago de Furnas. Esse lago lindo, maravilhoso, que no passado, com a chegada dele, trouxe tanto transtorno, tantas lágrimas, e que com o passar dos anos, a população foi se adaptando e foi fazendo dele um grande potencial turístico, também uma fonte de renda, um meio de transporte. O lago é utilizado de várias formas, pelos 39 municípios, e depois de muita luta,
de muita cobrança e reivindicação da população, graças a Deus, o nosso Lago de Furnas foi tombado como patrimônio dos mineiros. Através da PEC 52, o nosso lago recebeu o tombamento. Isso significa que ele tem que manter a cota mínima para que seja garantido o turismo, a pesca e o transporte dos beira-rios. E essa luta não terminou. Mesmo sendo promulgada esta PEC, mesmo com tanta chuva que Deus tem mandado, ainda estamos vendo o nível do lago bem baixo. É muito triste olhar na janela e ver o nosso lago desta maneira. Há muita especulação e muita investigação para saber aonde está indo as águas do Lago de Furnas. Aquilo que trouxe lágrimas no início, que fez pessoas sofrerem, o que no passado foi um transtorno para todos, e que durante todos esses anos se tornou em alegria, em festa, em motivo de lucros e também de lazer, hoje se torna um pesadelo ao imaginar que poderemos ficar sem o nosso lago, sem o nível desejado para as atividades cotidianas. Pedimos a Deus e às autoridades que olhem para o nosso lago. Já foram tantas perdas, tantos choros, tantas lágrimas, e agora nós queremos sim que o nosso patrimônio continue sendo cuidado e mantido da melhor forma possível. Nossa cidade, durante todos esses anos, foi notícia em capas de jornais, revistas, em matérias de TVs, por todo o país, mostrando o nível da água, e quando chega a essa situação, podemos ver as ruínas da antiga igreja, partes da nossa cidade antiga que ficaram submersas. Até hoje, mergulhadores procuram a localização da ponte entre São José da Barra e Guapé. Devido à água ser turva, fica difícil o trabalho, mas eles não desistem e esperam ainda conseguir localizar a antiga ponte. Sou Cristiane Regazzini, deixo aqui o meu abraço e faço o meu apelo. Vamos cuidar do nosso patrimônio, o nosso doce mar de Minas. Fiquem todos com Deus.